e eu pus-me sobre a areia do mar. Então, a areia do mar seria quem? As pessoas, literalmente, e areia, as palavras mortas, as pessoas também, e o corpo. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então ele está falando o quê? Do mar das pessoas levantou um reino ali, onde o reino já estava todo completo o entendimento de Satanás e os seus ministros, basicamente. E sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então quer dizer o quê? Basicamente, das pessoas começou a surgir a apostasia. As próprias pessoas se apostataram do entendimento que elas tinham da palavra. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Por que semelhante ao leopardo? Porque esse treco aqui corria muito rápido. Basicamente isso quer dizer o quê? Para enganar era muito fácil. Era muito rápido para enganar aquela pessoa. E os seus pés eram como de urso. Quer dizer o quê? Vocês já viram o tamanho da mão de um urso? É maior do que a cabeça de um humano. Então quer dizer o quê? Que esse bicho ele corria muito rápido no engano e ao mesmo tempo ele esmagava muito fácil as coisas. Entenderam? Quer dizer o quê? Ele trouxe o engano com muita facilidade porque todo mundo foi aceitando e todo mundo que aceitava era esmagado em quantidades. E a sua boca, como de leão. Quer dizer o quê? Ele se levantou com a palavra para enganar as pessoas. Aqui não está falando de igreja católica não. Esquece esse negócio aí, pelo amor do eterno. Tá falando o quê? Que Satanás ele estava usando o conhecimento do Eterno, ou seja, a palavra do Eterno, tanto as escrituras como o que ele sabia lá em cima, para enganar as pessoas aqui embaixo. Levantou as escolas para usar o entendimento que o Eterno já passou para esses anjos caídos, que eles moravam lá, né? E depois eles trouxeram aqui para a Terra de uma forma para enganar. É simples. É só vocês verem. Melhor não ver nada, né? É só vocês se lembrarem de um documentário de animal. Basicamente, o que o Eterno ele colocou nos animais com uma representação representa o humano. Já foi falado aqui que vocês eram umas sardinhas, né? Porque a sardinha elas andam no agrumelado, num grupo ali, num cardume. E quando uma vai para a direita, todas seguem esse percurso. Então Satanás ele observou a natureza e fez o quê? Bom, igualzinho. Aí você consegue ver o quê? O Eterno chama a gente de árvores. Então beleza. Uma árvore que não dá fruto, ela tá morta basicamente. Uma árvore sem folhas, tá morta também. E se você for reparar de fato, os cogumelos são os demônios também. Que o cogumelo fica grudado lá na planta e fica sugando ela, basicamente, né? A planta tá vivendo com cogumelo ali. E outras coisas que não precisa ser falado assim para não ir tão longe, né, do objetivo, mas para vocês entenderem o que está acontecendo. A besta, ela saiu do mar das pessoas e ela levantou como um leão, usou as palavras do Eterno para enganar o homem. Não necessariamente só as escrituras, mas todo o entendimento passado do Eterno para eles, eles usaram aqui contra o homem. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande podério. Quer dizer o quê? Satanás pegou tudo que ele tinha e jogou aqui na Terra e passou ali para o homem, basicamente. Então o homem, ele usurpava daquilo que Satanás construiu aqui na Terra. Computadores, celulares, basicamente isso. Eu não tenho muito o que falar aqui, né? Tecnologia em geral, coisas do passado em geral, já era. Não precisa entrar em muitas outras coisas. Eu vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Você vê que é só uma das cabeças, né? Ele tinha 7, quer dizer que uma só foi destruída, em partes, assim. Por que uma só? Por causa que uma das cabeças era o entendimento do homem. O entendimento do homem era controlado por Satanás. E como era controlado por Satanás, significa que Satanás mandava naquela pessoa. Satanás controlava quase 100%. Aí quando Yahushua veio, ele foi lá e destruiu essa parte da cabeça para que ela não pudesse mais controlar o homem. Para que o homem ele tivesse o acesso ao eterno. E a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Quer dizer o quê? Todo mundo depois de Yahushua estava com o entendimento aberto, conseguia entender a palavra. Aí simplesmente todo mundo começou a aceitar de novo Satanás na mente. Então Satanás ele se curou da sua ferida e cauterizou a consciência da pessoa. Basicamente a pessoa sabe que o negócio é errado, vai lá e faz e depois se sente mal. Por que a consciência não veio antes para avisar que não era para fazer aquilo? Porque a consciência está cauterizada e o que sobra? Satanás e os pensamentos. E adoraram um dragão. Ou seja, amam fazer as vontades do demônio que deu à besta, o homem, o seu poder. Então ele está falando o quê? Que o demônio deu entendimento para o homem, que é a besta, e a besta adora fazer o entendimento do dragão. Adora servir. A pessoa vem falar, eu não gosto de fazer tal coisa. Mentira, gosta sim, porque se não gostasse, não faria. É só você ver uma pessoa que tem alergia, ela fala que não gosta daquilo. Ela não gosta porque faz mal. Sabe que se comer aquele negócio, ele vai fazer mal para ela. Então ela não gosta, por isso que não come. Agora, se ela não tivesse alergia, tava lá comendo à vontade, né? Então a pessoa ela vem falando, não gosta de fazer isso. Gosta sim, isso daí é mentira, porque se não gostasse, não estaria fazendo. Porque quando a pessoa ela fala que não gosta de algo, ela não pratica. E por que ela tá falando que ela não gosta de alguma coisa e tá praticando? Isso porque a besta, você, besta,
tá adorando o que o dragão te trouxe. Ele te deu esse poder de gostar dele, basicamente. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Ou quem pode me trazer tanta satisfação como a besta? Quem poderá batalhar contra ela? Realmente, como? Porque se você vem com a palavra para uma pessoa que ela gosta do pecado dela, ela não vai aceitar parar aquele pecado. Porque ela gosta, ela é besta. Basicamente isso. Como dizem, né? Um zero à esquerda. Não faz diferença nenhuma. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Então você tá vendo, a pessoa é a besta, o demônio dentro dela. Então o demônio dentro da pessoa ganhou uma boca. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. 42 meses aqui tá falando o quê? Ele deu poder, a besta ali, a agir o tempo que era necessário lá dentro. Se o demônio precisasse de você de 50 anos, ele ia te usar durante 50 anos. E se durante esses 50 anos você não se corrigisse, quando chegasse nos seus 50 você morria. Basicamente isso. Porque durante 50 anos você nunca mudou suas obras perante o Eterno. Satanás estava falando um monte. O Eterno não podia se proteger se você estava totalmente a favor das obras do demônio. Então se Satanás falasse: eu quero aquela alma morta, o Eterno ia falar o quê? Se tudo que você estava fazendo era a favor dos demônios. Por isso que as escrituras falam que o salário do pecado é a morte. Quer dizer o quê? Se você trabalha para o pecado, seu salário vai ser o quê? Realmente a morte, significa que você vai morrer. E abriu a sua boca em blasfêmias. A blasfêmia não tem aqui a ver com começar a xingar o Eterno, não. Tem a ver com falar as palavras do demônio. Essa é a blasfêmia. Porque em vez de você usar a sua boca para falar as coisas do Eterno para sua salvação, você dava a sua boca para a blasfêmia falar por você. Basicamente, blasfêmia é o nome de um demônio. Contra o Eterno. Para blasfemar do seu nome, ou seja, da sua palavra, não falar a palavra do Eterno. Ou quando falava a palavra do Eterno sem ser a Bíblia, usava a palavra do Eterno contra o homem, do seu tabernáculo, ou seja, daquilo que o Eterno criou, que é o corpo, e dos seus habitantes no céu, as pessoas que estão nos lugares celestiais, as pessoas que estão nessa carne aqui ainda, mas elas são espirituais, então a alma delas não está mais aqui embaixo, mas quem está aqui embaixo? E é o Rushu e o Espírito Santo dentro daquele corpo, são eles que usam. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Não quer dizer o quê? Que você acabou de ler. Os santos foram mortos. Mortos como? Fisicamente. De que jeito? Para quem ficou no arrebatamento vai entender, né? O demônio vai estar lá torturando. E os outros é porque venceram, né? A carne morreu e subiu para o céu. E adoraram todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui ele está falando diretamente dos anjos caídos. Para você ver como eles existem aqui na Terra, né? Anjo caído dentro de corpo humano, eles existem. Porque o Eterno não criaria algo aqui na Terra como homem que não estivesse com o nome escrito no livro da vida. Tipo, ele criou uma pessoa para não ser salvo? Aí seria loucura. Mas está falando que eles foram mortos desde a fundação do mundo. O mundo é o corpo, então eles estão mortos desde a fundação da carne. Então todos aqueles que estavam mortos antes de Adão e Eva receber carne, eles não poderiam estar no livro da vida do Cordeiro. Entenderam, né? Por isso que tem anjo arrependido, anjo falso arrependido, tem espírito mal, que é o entendimento, e tem os anjos caídos em carne. Se alguém tem ouvidos, ouça. Então, aquele que tem entendido, coloque em prática. Se alguém leva em cativeiro irá. Quer dizer o quê? Se alguém peca, no pecado será levado. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Se alguém matou a sua própria vida através da palavra, é necessário que pela palavra você continue morto. Como assim? Quer dizer o quê? Uma pessoa que ela é espiritual, ela já não obedece mais à vontade da carne dela. Então significa que a carne dela foi morta pela palavra. A palavra é a espada. Então ele está falando que, se alguém morreu pela palavra, necessário que assim continue. Aqui está a paciência e a fé, o entendimento dos santos. Então entendeu, né? Aqui está sua paciência e seu entendimento. A paciência entra tanto para quem é espiritual como para quem ficou no arrebatamento. Os espirituais estão esperando, ó, faz tempo aí para ser levado dessa terra. E quem ficou no arrebatamento agora vai ter que esperar aí um pouquinho para se tornar espiritual depois da sua vida. E vi subir da terra outra besta. Agora, essa besta ela não subiu da população, ela está subindo de outro lugar da terra. Aqui não tem nada a ver, caso venha um entendimento aí falando de anticristo agora, né? Como vocês dizem, não tem nada a ver disso. Que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. E falava como dragão. Então ele quer dizer o quê? Olha, gente, observa muito bem essa parte aqui que é sinistro. Tá falando que ele tinha 2 chifres como um cordeiro. Quer dizer o quê? Esse demônio,
ele trouxe a palavra e ainda o Espírito Santo falso, entendeu? Mas ele falava como dragão. Quer dizer o quê? Essa porcaria desse demônio, ele trouxe a religião, entendeu? Agora tá falando da religião de fato. Quer dizer que ele trouxe adventistas, mormons, jeovás, trouxe o quê? Aquele povo lá do Irã, que eu esqueci o nome. Trouxe vários outros tipos dessa coisa. Trouxe o Alá, no caso, lembraram aqui pra mim. Mas aqui pra você ver que esse demônio, ele trouxe dois chifres, trouxe dois entendimentos que se passava pela palavra. Trouxe a teologia foi lá e começou a ensinar o homem, tá usando um chifre, que é a palavra, e depois ele trouxe o quê? O Espírito Santo, o entendimento, o falso Espírito Santo, no caso. Então aí você vai vendo. Mas ele falava como dragão, quer dizer o quê? Ele não falava para salvação, mas falava para a perdição. Aqui você vai vendo como um negócio ficou sinistro de uma hora para outra, né? E exerce todo o poder da primeira besta, ou seja, exerce toda a enganação da primeira besta, na sua presença. Na sua presença, entendeu? Tá falando de você. Tá falando que o dragão, a besta, trouxe toda a enganação na sua frente. Fez alguma coisa? Bom, agora você tá fazendo, ainda bem. E fez que a terra, entendeu? O corpo, e os que neles habitam, adorem a primeira besta. Quer dizer o quê? Satanás, ele tinha total controle do homem, até no entendimento. E Yahushua libertou o homem disso. Só que o homem, muito inteligente por sinal, ele voltou para a primeira besta. Quer dizer o quê? Eles queriam que Satanás controlasse eles de novo, cuja chaga mortal fora curada. Então quer dizer o quê? Antes, a consciência do homem foi cauterizada. Significa que ele não conseguia mais discernir o que era certo e o que era errado, a menos que alguém falasse. Aí quando Yahushua venceu Satanás, ele tirou essa cauterização da consciência. Então todo mundo conseguia enxergar, né, agora. Aí o que aconteceu? A besta, que é você, simplesmente chamou a existência de novo Satanás para que ele reinasse na sua vida. Então deu o poder de volta para ele. E a chaga dele foi curada. Quer dizer o quê? Antes Satanás estava com um buraco porque seria preenchido com a tua consciência. E basicamente você pegou a tua consciência e deu para ele. Curou ali o que estava ferido. Ser mais sincero, né? Então o que aconteceu? Você tinha a palavra, mas não tinha o entendimento. E o entendimento que você tinha era do dragão. Então o que acontecia? Você lia as escrituras com os homens, e os homens passavam o entendimento do dragão para você. Então o que aconteceu? O leopardo passou rapidão aí na tua casa, devorou você por inteiro e depois ia a parte do urso ali te esmagando. Então você ficou confinado no entendimento do dragão, do homem. E por fim você ainda gostava, defendia, né? Era só alguém falar mal da religião aí, né? Ai não, você tá falando mal do meu pastor. Então você tá vendo que a pessoa defende o erro. Por isso que ficou. Isso daí também não tem só a ver com religião, tá falando do mundo inteiro, né? Começa a falar mal da presidência e vem os neandertais lá defender, né? Como se, de fato, o cara que tá lá em cima realmente fosse trazer a paz para aquela pessoa pobre. É uma loucura total, né? Você fala mal da medicina, aí vem os astrobípedes, né? Defender a medicina. Como se isso fosse inventado pelo Eterno para curar as pessoas que não têm fé. Sendo que o Eterno trouxe os dons para curar as pessoas para que elas não ficassem debaixo dos remédios. Aí a pessoa ela é muito. Nossa, não tem palavras para descrever umas coisas dessa. Aí você fala mal das escolas, aí vem os facultados lá falar alguma coisa. O cara é tão inteligente que acredita no Big Bang. E olha que tá falando que é uma teoria, o negócio não pode nem ser comprovado. E eles colocam como que a verdade. É engraçado que isso chega a ser uma loucura, né? Porque, pensa, teoria é algo que só recebe mérito quando é comprovado sendo verdade. Aí o que acontece? Os caras pegam uma teoria e ensinam na escola como se fosse verdade. Aí depois vem o que, né? Pra dar mais embasamento na teoria. Eles colocam esse negócio aí de evolução, né? Darwinismo do nada. Tipo, uma mentira leva a outra, né? Se a pessoa tá ensinando darwinismo, tá falando que os animais, eles, né, foram evoluindo com o tempo, então automaticamente dá embasamento à primeira teoria que é a do Big Bang. Só que a questão é para uma pessoa facultada dessa aí, né, que diz ser inteligente, que eu não vejo sinal de inteligência aí. Porque imagina uma explosão, como que ela é, né? Por acaso é um disco reto? Não, a explosão ela é como se fosse uma bolha de sabão, ela forma uma bolha. Agora imagina uma bomba de antimatéria, significa que a bomba é tão poderosa, tão quente, que ela destrói a matéria, deixa de existir. Aí imagina uma bolha dessa que estourou assim e tudo que estava em volta simplesmente deixou de existir. Que a matéria lá, né? A rocha sumiu. Aí a questão é, imagina, a bolha explodiu e está expandindo até agora, como dizem, né? Como é que um meteoro de gelo, que é água, conseguiu passar por essa bolha e chegar até aqui? Ou, mais perigoso ainda, como que dessa explosão, que destrói matéria, simplesmente construiu matéria de novo? Você não precisa usar algo existente para construir algo, por exemplo, uma árvore, né? Você precisa de uma semente para colocar na terra para que gere um tronco. Como é que você vai criar um tronco quando você não tem a semente? Você vai começar a manipular a matéria ali do além para criar uma casca de árvore? Não tem como, né? É uma coisa assim que se a pessoa ela começar a analisar, não tem respostas para isso.
Aí a escola dos facultativos aí, né, as pessoas inteligentes, os mais renomados do mundo, obrigado, senhor, simplesmente não tem resposta para responder uma pergunta dessa. Com certeza, se viesse um renomado aqui nessa casa, ia trazer uma resposta tão confusa que ele ia começar a gaguejar, para mostrar que a pessoa não tem nem opinião, né? Como é que de uma bolha passou uma rocha, que não teria nem como, né? A loucura não tem fim. Realmente, a pessoa que acredita nessa teoria, eu não sei como que isso deu certo, sabe? Tipo, para você ver como que a besta que é você simplesmente deixou Satanás governar o seu entendimento. Você deu total autoridade para ele viver na tua vida. Não me admira que você tenha ficado no arrebatamento para você acreditar numa coisa dessa. Aí agora entra também nessa terra redonda, né? Como é que você consegue acreditar numa coisa dessa? Você tenta pegar a física de um negócio que é redondo e você consegue, você tenta aplicar na Terra e o negócio não funciona, né? Aí fica uma coisa maluca, né? Porque só dá pra você comprovar alguma coisa, né, que é real quando você tem uma prova. Cadê a prova? Não tem, né? Porque na hora que você vai aplicar a realidade não funciona. Aí a pergunta é: a Terra é plana? Em parte sim, mas não como eles mostram, é um negócio achatado ali voando no espaço. Isso daí também é mentira, não é assim que funciona. Mas isso daí não é necessário saber, né? Não é como se você fosse levar esse entendimento pro céu, né? O importante é ser salvo. Mas é só pra você ver, né? Como que Satanás usou a besta, que a besta é você, pra enganar outras pessoas. Por isso que fala que a primeira besta emergiu do mar, né? Emergiu de você. Você usou a inteligência que Satanás te deu para enganar outras pessoas burras. E por fim, todo mundo ficou burro. E por aí vai, né? A indignação ó, foi lá no talo. Por isso que fala: e exercer todo o poder da primeira besta na sua presença. O negócio está mentindo na tua frente e você apoia o erro. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fez descer do céu à terra, à vista dos homens. Quer dizer o quê? Não adiantava só enganar aquela pessoa. Tinha que também trazer feitiçaria ali para a pessoa acreditar. Um desses daí a gente pode ver como fogo seria o quê? Ah, fez um meteoro cair aqui na Terra e destruiu um monte de coisa ali, já era, né? Ah, caiu uma pedra ali do espaço que ninguém nunca viu e simplesmente a NASA brotou ali falando que tirou uma pedra do além, né? Ah, vou fazer um pouso na Lua que quando você vai ver a gravação o negócio é totalmente falso. Aí todo mundo apoia, né? Ah, tá falando que o homem foi na Lua. Eu acredito. Então você tá vendo aí o poder da besta, né? Ah, trouxe a escola, ninguém questiona, então tá tudo certo. Ah, alguém disse que foi o Eterno que trouxe a medicina e todo mundo apoia, né? Olha o fogo aí, né? Olha como o negócio tá inflamando todo mundo com a mentira. E também, né, não pode esquecer o clássico, né, que é as congregações. Trouxe o falso batismo no Espírito Santo. Só porque alguém começou a falar numa língua nada a ver e todo mundo acredita, né? Por isso que as escrituras falam que para alguém falar em línguas tem que ter alguém que interprete. Porque se não tiver ninguém para interpretar, o que você tá falando, você sabe? Se você não sabe, tem perigo de você estar se amaldiçoando e nem sabe. Então, né, uma coisa aí que as pessoas não analisam. É que nem você pegar umas palavras em inglês, né? Vamos usar uma música em inglês, né? A pessoa ela não sabe inglês, mas ela sabe a fonética do inglês. Então significa que quando começa a tocar uma música, ela sabe como falar aquelas palavras, mas ela não sabe o que ela está falando. Aí ela vai lá e coloca a música tal legendada. Aí quando ela começa a ler a letra, né, traduzida, ela fica horrorizada, né, com o que ela estava cantando. Para você ver como que os humanos, né, são ignorantes. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, ou seja, ele só pode fazer aquilo que é permitido na tua presença, porque o Eterno permite. Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, ou seja, fez você a imagem dos demônios, que recebera a ferida da espada e vivia. Então quer dizer o quê? Basicamente o Eterno veio, destruiu Satanás, e a besta que é você aceitou Satanás de volta. E você se tornou a imagem da besta, a imagem de Satanás. Então não seja besta, né? E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Tá falando de microchip? Tá falando que vai carimbar alguém aqui? Você tá vendo isso aqui escrito? Se a resposta é não, por que que você tá adotando que a marca da besta seria um chip? Por que que tá adotando que a marca da besta seria um carimbo? Por que que você tá adotando que a marca da besta seria uma tatuagem? Vocês estão vendo o que acontece quando vocês não leem a Bíblia? Se alguém falasse que a marca da besta fosse um pedaço de bosta, todo mundo ia aceitar. Por quê? Porque não lê a Bíblia. Aqui não tá falando que é literalmente um carimbo na testa ou um chip, mas a pessoa ela não entende. Ele tá falando que a marca da besta é o entendimento da pessoa. Quer dizer o quê? A pessoa tá marcada com demônios lá dentro. E o demônio no corpo da pessoa usa a mão dela para fazer alguma coisa aqui nesse mundo. Você acha que a pessoa peca sozinha? Não. Primeiro vem Satanás no entendimento para depois ele manipular na terra, na carne. É muito simples entender isso.
Como é que você acha que uma pessoa peca? Não vem primeiro um pensamento, e depois vira um desejo, aí passa a ser uma vontade, e quando a pessoa cumpre essa vontade, ela peca? É simples entender. E ele ainda fala, pequenos e grandes, está falando o quê? Criancinhas e pessoas adultas, ricos e pobres, não tem diferença de classe, livres e servos. Quer dizer o quê? Pessoa que se acha livre e pessoa que é serva de alguém. Lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou seja, a pessoa está fazendo ali do jeito errado, ou nas suas testas, ou no seu entendimento, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Quando ele fala comprar ou vender, ele não está falando de você, ele está falando do demônio dentro de você. O demônio que está fazendo comércio ali com o teu corpo, ou o nome da besta. Ou seja, o entendimento da besta. Nome significa palavra, porque o mesmo Yahushua fala, e muitos virão em meu nome. E meu nome que as pessoas não vão começar a ver eu sou Yahushua? Não. Muitos virão na minha palavra. Nome significa palavra. Então tá falando o quê? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou tiver a palavra da besta. O demônio tiver as palavras do demônio, ou o número do seu nome, ou o entendimento do seu nome, ou literalmente legião, né? Número, muitos demônios estão lá dentro. Aqui há a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Ou aquele que tem entendimento, veja quantas obras demoníacas tem dentro de você. Porque o número de um homem é 666. Então está querendo dizer o quê? Literalmente, 6, um homem, 60, as obras que a pessoa está fazendo, e 600, a quantidade. Literalmente ele está falando sobre isso. Ele não está falando de algo muito misterioso, não. Ele está falando literalmente isso. De que o 6 representa um homem, e o 60 e 600 está representando o que ele está fazendo com esses números. Que a pessoa tem uma obra que está gerando vários outros tipos de obras ali. Não tem segredo nenhum. Ele também está representando que esse número 666 é o último século do homem aqui nessa terra. E também, para ser mais sincero, bem sincero de verdade, 6 é uma geração, 60 é um outro tipo de geração, e 600 é a geração que você tá, a geração que vai ter que dar vida, basicamente isso. Então olhei e vi que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil. Ou seja, está falando que as pessoas deram a vida, e que em suas testas tinham escritos o nome de seu pai. Ou seja, em suas testas tinham a palavra do Eterno. E vi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, muitas pessoas falando, e como a voz de um grande trovão, ou seja, o Eterno falando. E eu vi uma voz de arpistas, as pessoas falando. Lembra lá que a gente já falou que é arpistas? Que tocavam com as suas harpas, ou seja, estavam falando com suas bocas ali, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Comprados como? Com dinheiro? Não, com teu sangue. Seu sangue te comprou dessa terra. A terra é a sua carne. Estes são os que não se contaminaram com mulheres. Por que não se contaminou com mulheres? Está falando de mulheres de verdade? Não, está falando do mundo aí. Porque agora que você ficou preso dentro de casa, você vai se contaminar com o quê? Só com a palavra. Porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Seja, Yahushua foi para sua crucificação, você vai junto. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para o Eterno e para o Cordeiro. Já entendeu, né? E na sua boca não se achou engano. Por que não se achou engano? Porque só falava a palavra do Eterno. Porque são irrepreensíveis diante do trono do Eterno. Ou seja, a pessoa estava lá, aprendeu tudo, foi para a tortura, não achou engano porque só falou a palavra do Eterno, e simplesmente com teu próprio sangue foi comprado daqui, né, desse mundo, dessa terra. E por que fala que só eles podem cantar um cântico? Porque só eles vão ter o entendimento de como dar a vida. As pessoas que estão falando nesse canal aqui através do Eterno não faz a mínima ideia de que entendimento é esse, de como vocês vão ter para dar a vida. Por isso que aqui nesse canal tá falando que é só a base. O resto quem vai dar de fato é o Eterno. Ele vai dar estratégia, como fazer e o que fazer. Tanto aqui dentro da sua casa como lá fora quando o demônio estiver torturando. E vai ser um negócio que só vocês sabem. E é claro que os anjos, porque os anjos vão estar lá ouvindo, mas só vocês vão saber. Agora qualquer outra pessoa que não tiver ouvido, pelo menos não vai saber não. E vi outro anjo voar pelo meio do céu. Tá vendo que já tá voltando no passado agora. Que tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra. Então quer dizer o quê? Tinha um entendimento velho, e agora veio um outro anjo para proclamar outro entendimento. E a toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, temei ao Eterno e dar-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Que ele está falando o quê? Veio a hora do seu juízo.
Yahushua veio na Terra. Não está falando de fim do mundo, está falando que a partir de que você sabe que você está livre de uma condenação, de um pecado, o juízo já veio. Ou você segue a libertação que o Eterno te deu, ou você fica nele, fica com as bestas lá. E outro anjo saiu dizendo, caiu a Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Quer dizer o quê? O primeiro anjo veio e proclamou Yahushua. O segundo anjo já está vindo falar do arrebatamento. Caiu, gente, caiu tudo. Caiu a maracutaia de Satanás ali. E seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira do Eterno, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Então ele está falando que o primeiro anjo veio trazer a Yahushua, no caso a notícia. O segundo anjo está falando que o arrebatamento já aconteceu. O terceiro anjo está falando daqueles que negaram o nome de Yahushua e agora está sofrendo as taças, entenderam? E a fumaça do seu tormento, ou seja, as palavras que saem de sua boca, sobe para todo sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem. Aquele que receber o sinal do seu nome. Não está falando o quê? Que já estão no lago de fogo. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos do Eterno e a fé em Yahushua. Não está falando o quê? Aqui estão os que têm o entendimento na palavra e guardam o que o Eterno já deu para eles fazer. E eu vi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Então, bem-aventurado aquelas pessoas que morrem para esse mundo. Sim, diz o Espírito, descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. Não quer dizer o quê? A pessoa que ela é espiritual, que no caso você que talvez já está se tornando espiritual, a obra que você fizer vai te seguir para toda a eternidade. Os espirituais foram arrebatados porque eles faziam obras para o arrebatamento. Agora, você que ficou no arrebatamento, você está fazendo obras para dar sua vida. No caso, pela tortura e depois o óculos. E essas duas obras darão testemunho ao seu favor. Continuando. E olhei, e vi uma nuvem branca. A nuvem branca que são anjos, não tem nada a ver com essas nuvens no céu não, tá falando de anjo. E assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, ou seja, a palavra, e sentado porque realmente tem um monte de anjo ali, e ele estava sentado numa daquelas partes. E na sua mão uma foice aguda, ou seja, uma palavra forte. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem. Quer dizer o quê? Que a nuvem de anjos ali, ele estava lá, né? Basicamente junto com eles. Lança a tua foice e cega. A hora de cegar é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo, que estava no céu, outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo, lança a tua foice aguda, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-os no grande lagar da ira do Eterno. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Por que fez uma leitura reta e simplesmente não foi explicando parte por parte como costume? Porque saíram 3 anjos, isso significa o quê? O primeiro anjo foi o arrebatamento. O segundo anjo é os que ficaram no arrebatamento para ser torturado e deram a vida e foram salvos. Já o terceiro, esse daqui não foi salvo não, ele foi lá pro lagar para ser pisado, quer dizer o quê? Foi jogado lá no lago de fogo e está sendo esmagado até hoje. Entendeu por que fez uma leitura reta? Para que vocês entendessem o que está acontecendo. O primeiro anjo que estava sentado nas nuvens veio aqui arrebatar as pessoas. Porque você acha que o arrebatamento seria como você começar a subir do nada e já era? Cadê tuas asas para isso? Não, os anjos que tá te levando, né? O segundo, igualmente, tu acha que deu a vida e começou a subir do nada? Não. A gente acabou de ler atrás que tava falando que veio uma nuvem buscar aquela pessoa. Então foi um monte de anjo lá para buscar aquela pessoa que deu a vida. Agora já o terceiro não tá falando que foi salvo, não. Tá falando que pegou essas uvas e jogou no lagar. Basicamente isso. Ele tá falando que o lagar foi pisado fora da cidade. É só você lembrar do Velho Testamento. Coisas que o Eterno ele não queria, ele mandava queimar lá fora. Não era dentro do altar, era lá fora, fora da cidade ainda. Tinha um altar à cidade e lá fora depois dos muros. Imagina o percurso que os homens do altar tinham que fazer. E vi outro grande e admirável sinal no céu. Agora voltando no passado de novo. 7 anjos, ou 7 tempos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira do Eterno.
e vi como um mar de vidro misturado com fogo. Quer dizer o quê? Tinha literalmente uma pista ali onde tinha um monte de anjo. E por que ele viu um mar de vidro? Porque a alma, ela é transparente, ela não tem física como a gente conhece aqui. No caso, você só consegue ver uma pessoa porque você vê a carne dela, mas se a carne não tivesse ali, você ia ver a alma, mas a alma ela não tem forma tão assim como a carne, né? Você consegue ver uma pessoa ali, mas ela é transparente. Ele tá falando que ele via as pessoas transparentes lá, que era o mar de vidro, e debaixo deles tinha o quê? O fogo. Continuando. E também os que saíram vitoriosos da besta, ou seja, já entendeu, né? Vitoriosos. E da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam juntos ao mar de vidro, e tinham as harpas do Eterno. Como assim eles estavam juntos ao mar de vidro? Quer dizer que eles estavam perto, eles não estavam dentro do mar de vidro como aqueles que não foram salvos. E as harpistas já foram falar do que é, né? E cantavam o cântico de Moisés, servo do Eterno, o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosos são as tuas obras, Senhor Eterno Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não maravilhará, ó Senhor? E não magnificará o teu nome, ou a tua palavra? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações viram e se prostraram diante de ti, porque os teus juízes são manifestos. Depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos com cintos de ouros pelos peitos. Quer dizer o quê? Simplesmente tinha as pessoas que deram a vida e estavam lá. E depois veio as pessoas lá do passado e as espirituais, no caso a noiva. Começou a vir também para participar da parte aonde que tinha o final do julgamento. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira do Eterno, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória do Eterno e do seu poder. A fumaça está falando o quê? O templo se encheu com as palavras do Eterno. Ele estava falando alguma coisa ali muito importante. E ninguém podia entrar no templo, até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Então, basicamente, no templo, na taça, o Eterno ele estava dando a ordem para aquela taça do que ela ia fazer lá com os demônios. Basicamente isso, ele estava, digamos assim, profetizando em cima daquelas taças. Ou, sendo mais sincero, ele estava construindo alguma coisa ali. Lembra que ele falou haja luz? Então, começou a haver luz. Ele falou haja terra, brotou a terra ali, né? E agora tem as taças. Ele está preparando de acordo à medida do que os demônios fizeram, dentro da taça o que é para ser jogado lá dentro. E eu vi, vindo do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide, e derramai sobre a terra 7 taças da ira do Eterno. Quer dizer o quê? Ele já terminou de falar qual que seria a condenação dos demônios. Ele foi o primeiro e derramou a taça sobre a terra, ou sobre o corpo, né? E fez-se uma chaga pestilente e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Aqui é como se ele fosse no futuro, agora está voltando no passado e está vendo as mesmas coisas. Ele vê a trombeta, os cavalos, né? As taças é igualmente. Só que agora ele está vendo de outra forma, né? Como se ele estivesse detalhando de novo aquilo que ele viu. Ou melhor dizendo, o que o Eterno queria escrever. Então ele está falando o quê? A pessoa que aceitava os demônios de novo, a pestilência estava lá dentro daquela pessoa. Os demônios estavam dentro dela. E os demônios faziam o quê? Fazia ela adorar a imagem da besta. O demônio dentro dela cauterizava a consciência dela para que ela voltasse nos mesmos pecados e por fim ficasse no arrebatamento. Então essa foi a primeira taça, basicamente. Isso foi lá, né, de Adão e Eva até Yahush, depois de Yahush de novo ainda a primeira taça e por aí vai. E o segundo anjo derramou sua taça no mar, ou seja, nas pessoas, que se tornou em sangue como de morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Só que ele está falando realmente, né, que a alma estava viva porque Yahushua viveu ela, e simplesmente ela voltou para o pecado e morreu de novo. Por isso que fala a primeira morte e a segunda morte. A primeira morte era que todo mundo estava na desobediência, e quando obedecia, revivia. E a segunda morte é quando a pessoa vai para um lago de fogo, porque não tem como mais reviver. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então aqui está falando o quê? A fonte é aquilo que você fala, e o rio é aquilo que você percorre. Então, o entendimento que era lançado na fonte era o que fazia percorrer o rio. Aqui ele está falando tanto de uma coisa boa como ruim, né? Porque sangue significa entendimento. Então, quando alguém falava com entendimento, aquela pessoa seguia aquele entendimento. E quando uma pessoa sem entendimento ou com entendimento de pestilência falava, a pessoa seguia aquele entendimento de pestilência e morria. E eu vi o anjo das águas que dizia, lembrando que água é as pessoas ou a palavra. Vamos lá. E eu vi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que eras, e santo és, porque julgastes estas coisas. Ou seja, foi achado o único digno de julgar estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e profetas, também tu lhes destes o sangue a beber, porque disto são merecedores.
Ela tá falando do quê? Dos profetas. Tá falando que os profetas, eles derramaram seu entendimento nessa terra e tinha pessoas que beberam. Tanto para salvação, tanto para condenação. Isso por quê? Porque a palavra é uma espada de dois gumes, né? Ou ela vai cortar para salvação, ou ela vai cortar para perdição. Por isso que fala, eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe tu, pois. E eu vi outro do altar que dizia, na verdade, ó Senhor eterno todo-poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Quer dizer o quê? Obediência. E o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Isso daqui parece até uma coisa ruim, né? Não, tá falando que não. Tá falando que quando derramou essa taça no sol, quer dizer que o entendimento se abriu assim avalaçador para que as pessoas tivessem como abrasar a carne delas. Como assim abrasar a carne delas? Para que elas tivessem o entendimento de como, né, renovar o entendimento e se tornar uma pessoa salva. Porque o que acontece? Quando a pessoa ela vive na carne, ela tá sem entendimento. Mas quando ela recebe o entendimento de como vencer a carne, aí a carne dela é abrasada com fogo. Quer dizer o quê? A carne dela não gosta de obedecer a palavra do Eterno, mas aí ela obedece querendo ser salvo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram do nome do Eterno. Quer dizer o quê? O Eterno deu entendimento para que aquela pessoa parasse de pecar e ela simplesmente não queria parar de pecar. E foi lá e blasfemaram. Blasfemaram como? Falaram contra a palavra do Eterno, falaram contra a salvação. Alguém vinha e falava, suas obras estão errado. Aí o outro lá e falava contra o que aquela pessoa está falando. Não, quem é você para vir me julgar? Me mostra aí na Bíblia se o que eu estou fazendo é errado. Aí ela mostrava e não queria aceitar. Que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Glória, lembrando, né? Obediência. Como que você glorifica o nome de alguém? Obedecendo. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, ou seja, sobre você, que tu estava com a besta, né? Agora não tá mais. E o seu reino, seu entendimento, se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Então quer dizer o quê? Veja bem, né? Teu arrebatamento, e agora vocês estão mordendo a língua de vocês, né? Porque vocês falavam tanto que eram salvos, e olha onde a salvação de vocês foi parar. Dando a vida. Realmente vocês estavam certos num ponto, estavam já o quê? Profetizando que vocês iam se tornar salvos, só não sabiam como. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, lembrando que a dor, né, o entendimento que vai passar, e a chaga, os demônios, blasfemaram do eterno, do céu, e não se arrependeram das suas obras. Tá vendo? Tem pessoas que nem depois do arrebatamento, né, vai se arrepender. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. O grande rio Eufrates seria quem? Os demônios. E a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Quer dizer o quê? Pra você ter uma ideia, né, tinha as congregações e elas realmente tinham a palavra do Eterno. Aí os demônios iam na congregação e começavam a tirar a palavra de lá de dentro a ponto de secar, para que desse origem aos demônios entrarem lá dentro. Aí veio o que? A teologia, prosperidade, funk gospel, essas coisas do tipo, né? Calvinismo também. Achou que calvinismo ia escapar? Calvinismos foram os piores, né? A pessoa falava que existia a eleição natural por causa de alguns versículos soltos, né? De que o Eterno predestinava uns e não predestinava outros. Aí a pessoa que disse que era predestinada ficou no arrebatamento, então acho que você não era, né? Só acho. E a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Entenderam, né? Da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Quer dizer o quê? Da boca desses 3 estavam saindo esses demônios que fazem as pessoas ler pulando, né? Isso daqui não entra só dentro das escrituras, né? A pessoa tem que ler um artigo gigantesco lá, ao invés de ler um negócio reto, ler pulando, né? Lê um pedaço aqui, aí pula lá embaixo pra ler outra parte, pula lá embaixo pra ler outra parte, porque tá com preguiça de ler. Então isso daí é o espírito de rã, lê pulando. Fala pulando também. Não consegue nem manter um discurso reto, né? Tá falando de um negócio aqui, aí vai pra outro, ao invés de terminar essa parte que começou, vai pra outro, então você tá vendo o espírito de rã. Do falso profeta, do homem do púlpito, das escolas principalmente. Os presidentes nem se fala, né? Os caras começam a falar um negócio e esquece. Então por aí vai, né? Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, ou seja, dão falsos entendimentos, fazem coisas magníficas, os quais vão ao encontro dos reis da terra, você, e do todo o mundo, qualquer um aí do mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Eterno Todo-Poderoso. Não quer dizer o quê? O demônio estava te preparando para ficar no arrebatamento. Não tá falando que do nada, né? O povo lá do Japão vai começar a batalhar contra a besta, né? Como eles fazem. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Realmente o Eterno vai vir como ladrão. Por quê? Porque aquilo que você achava que tinha vai ser tirado de você. Simples assim. Achava que tinha entendimento e nada daquele entendimento sumiu. E juntamente com isso também foram outras pessoas arrebatadas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon.
Ou seja, eles estavam batalhando na tua mente. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. Ou seja, o Eterno terminou já. E houve vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Ele está falando diretamente do arrebatamento, as pessoas dando a vida e depois Yahushua voltando nas nuvens. Nas nuvens quer dizer o quê? Yahushua voltando com os anjos. E a grande cidade fendeu-se em três partes. Três partes por quê? Condenados, que negaram a palavra, né, basicamente, ou salvos, ficaram para trás e negaram a salvação. E também, né, demônios, anjos caídos e a pessoa que negou. Três entendimentos, três partes, três repartições. Continuando. E as cidades das nações caíram. As cidades das nações seriam quem? As pessoas que compõem a cidade, os humanos, os demônios. E da grande Babilônia se lembrou o Eterno, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Lembrando que vinho significa entendimento, então o Eterno se lembrou para retribuir o favor que os demônios fizeram. Os demônios próprios criaram isso para eles próprios, então o Eterno só vai dar o que é justo a eles. Nada demais, né, gente? E toda a ilha fugiu, ou seja, todos os demônios fugiram, e os montes não se acharam. Os demônios, os entendimentos sumiram. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedras, do peso de um talento, e os homens blasfemaram do Eterno por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. A pedra quer dizer o quê? Tudo isso daqui vai acontecer de fato, sabe? Vocês vão estar vendo, né? Necessariamente não vendo, né? Quem ficou no arrebatamento e conseguir dar vida não vai ver, mas agora quem ficou na terra, vai ver sim. Mas ele tá falando que essa pedra aqui é o quê? As palavras do Eterno caiu lá de cima aqui no homem, basicamente isso. Quer dizer o que de novo, né? Quem já viu o filme do Jeremias, que eu recomendo não assistir porque não vai dar tempo, mas basicamente no filme de Jeremias acontecia o quê, né? Jeremias, ele era um garoto lá, o Eterno falou com ele, depois ele criou adulto, aí ele tinha que fazer um sacrifício. Falando bem resumido assim. Aí no sacrifício aparecia um homem lá para falar com ele, aí ele falava que ele não queria fazer isso, depois ele foi tomado pelo Eterno, falando bem rapidão, para que através disso ele profetizasse que Jerusalém seria tomada e pisada e destruída. Pronto. E o que aconteceu? Os caras não aceitou e por fim o que Jeremias se tornou realidade. Jerusalém foi pisada e destruída. Então quer dizer o quê? Aquilo que o Eterno falou através de Jeremias, simplesmente foram as pedras que caíram na cabeça daquelas pessoas. A disso entre Sodoma e Gomorra. Os anjos falou que a cidade seria destruída, então a palavra lá do Eterno caiu sobre a cidade e destruiu ela. Entenderam, né? Simples. Aí depois entra também com os anjos lá, né, líder da carta de Judas, aqueles 200 anjos que desceram naquele monte. O Eterno falou que eles ficariam condenados ou retidos até a consumação dos séculos. E como o século não tem fim, então eles vão ficar dentro do lago de fogo para sempre. Então aí você vai vendo, né? A pedra que caiu nas pessoas foram as palavras, e por fim a pedra que vai cair lá no futuro, que já chegou, né? É o quê? Realmente uma pedra caindo para destruir tudo que sobrou. Então a pessoa que fala que Yahushua vai vir aqui na Terra, que ele vai reinar aqui do nada, né? Que ele vai renovar tudo do nada, essa pessoa ela tá ficando meio desequilibrada emocionalmente, né? Isso que dá a pessoa não ler a Bíblia, né? Porque se ela pelo menos lesse reto, né? Pelo menos lesse reto sem espírito de rã, daria bom. Mas agora a pessoa não lê, tá esperando o quê? Com certeza um belo de um nada, né? Tava esperando uma palavra negativa? Não, não ia ter, né?